Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor por esse momento na nossa vida, porque sabemos que o cuidado de Deus tem sido algo extraordinário. Sabemos também que a bondade do Senhor consiste pela sua palavra que revela ao nosso coração o amor de Deus, a maneira pela qual Ele tem proporcionado a cada um de nós a esperança, o cuidado. E como havíamos falado anteriormente, nós iríamos estar enviando aos irmãos devocionais pela manhã para estar substituindo esse momento da escola em que nós pretendemos, de forma mais segura, manter a questão dos decretos, né, da distância e o mínimo de contato possível. Nós temos um estudo do qual nós já havíamos feito e me veio a ideia e dando uma olhada, percebi que são interessantes os assuntos que nós havíamos falado. O estudo número 12 da nossa revista Palavra Viva, Eu Mesmo e os Outros, que tem como subtema o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista, que é essa revistinha que você tem aí, tá certo? Provavelmente você deva ter ela. O estudo número 12, eu quero fazer de forma bem resumida aqui, fala algo muito interessante. Deus é meu e as visões contemporâneas de Deus. Vamos ler o versículo base, depois estaremos orando para falar um pouco sobre isso. O versículo base é Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos orar ao nosso Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor Deus, porque Tu és um Deus imutável, porque todas as coisas pertencem a Ti, porque a graça, a bondade e o amor que se revela sobre a humanidade vem do céu, vem do amor divino para com seus filhos. Por isso nós Te rogamos e nós sabemos que Tu és maravilhoso em nossas vidas, Pai. Em Cristo Jesus, coloque em nossos corações a humildade e a simplicidade de buscar mais de Ti, de viver para Ti, para Te servir em amor, em submissão e reverência, Pai. Em Cristo nós te oramos. Amém. Com base nesse texto, nós vemos, meus irmãos, que esse estudo tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro, ele diz que a visão contemporânea das pessoas de Deus. Como é que é a visão cristã de Deus, né? Nós temos a leitura diária que começa com o Êxodo e termina no Salmo 136, que fala: Eu sou o grande Deus, Deus não muda, Deus é imutável, bondade e a severidade, a bondade de Deus, o dono de tudo e o Deus misericordioso. Deus é Deus e nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. E a maneira contemporânea em que a igreja apresenta-se diante de Deus e busca a Deus tem sido uma ideia equivocada, em que eles apresentam um Deus que serve os interesses particulares de cada um. Por isso que no ponto inicial, o autor desse estudo, né, a revista vai dizer e apresentar o que as pessoas nos dias de hoje veem em Deus, como um vovozinho bonachão, como aquele velhinho bom que tem todas as coisas para nos oferecer, tudo que nós pedimos, tudo que nós queremos. E essa não é uma concepção real, não é uma concepção legítima de Deus. Deus é soberano e maravilhoso. Deus é cuidador da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos, mas Deus também é um Deus zeloso. Ele é um Deus justo e Ele age com justiça, Ele age com sua soberania em todos os momentos.
essa relação entre nós e Deus, ela precisa ter respeito, ela precisa ter a submissão, né? Deus cria um princípio litúrgico, né? Que é o princípio de culto, que Ele ordena todas as coisas para que possamos entender, em que as pessoas não conseguem compreender isso. A ideia de ser bom, muitas vezes as pessoas confundem que Deus não pode executar a sua justiça. Deus é bom em todos os aspectos. Deus é bom até quando Ele pune o pecador, porque Ele pune de forma amorosa para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Esse é o primeiro aspecto. Deus, Ele é maravilhoso. Então nós temos que entender a realidade da nossa relação com Deus. Um segundo ponto é que as pessoas acreditam que Ele possa ser o gênio da lâmpada, aonde Deus concede todos os desejos, Deus realiza todas as vontades, né? E Ele tem a função de sempre me dar aquilo que eu quero, porque eu preciso ser feliz, porque eu preciso. E não é isso que Deus veio nos ensinar nas Sagradas Escrituras. Deus veio nos ensinar que nós somos seres criados à sua imagem, à sua semelhança, mas nós devemos adoração a Ele. Nós devemos nos curvar diante da sua soberania e entender que Ele é maravilhoso em todas as suas atitudes. A concepção de que Deus ele é um grandioso e soberano Deus é que Ele não negocia, Ele não faz uma negociação. A sua glória, a sua santidade, a sua maneira de agir não é negociável. Não é algo em que os seres humanos possam estar trabalhando ou barganhando com Deus. Essa concepção ela é extremamente antropocêntrica, pois o homem tem o interesse de satisfazer somente aquilo que lhe é conveniente. Somente. Ele coloca uma esperança somente nos seus desejos e desfrutes. Uma coisa interessante acerca de sabermos que todas as coisas pertencem a Deus, como declara o Salmo 24, versículo 1, é que tudo que contém, tudo que foi criado, tudo que existe, pertence ao Senhor. Todas as coisas são do Criador. E nós não temos esse poder de negociar com Deus, nós não temos essa atitude de dizer que Deus é meu, de que a maneira como eu criei um Deus para mim é a maneira que me agrada e que é essencial para mim. Não existe um Deus que seja aquele que está ao meu dispor. O Senhor nos chamou para ser servo. Não é falando com Deus como se Ele fosse meu servo. Essa ideia errada das pessoas, da cristandade, na realidade, né, um cristianismo falso nos dias atuais, das igrejas com doutrinas heréticas que apresentam um Deus que é extremamente suscetível à vontade do homem. Na realidade, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós nos aproximamos de Deus com interesse diferente daquilo que Ele nos chamou. No livro de Hebreus fica bem claro, lá no capítulo 11, quando Deus vai declarar, quando o escritor aos Hebreus vai declarar que Deus quer que nos aproximemos com Ele, próximo dEle, quer que nos acheguemos a Ele com um coração cheio de fé, com uma crença de que Ele realmente está derramando bênçãos, não por merecimento, mas porque nós cremos no poder soberano dele, na sua glória, no que ele é, não no que ele nos pode nos dar. Portanto, devemos chegar próximo dele com um coração humilde e sensível. Devemos chegar
crendo de que a vontade dele é soberana. Nós devemos entender isso. Paulo registra essa questão negativa das suas inúmeras tentativas de orações pelo espinho na carne e a resposta negativa de Deus. Foram falhas as suas orações. Portanto, Deus executa como Ele quer as coisas. Meu amado irmão, que nós possamos nessa manhã perceber que o nosso Deus é glorioso e é por isso que Ele é Deus. Porque Ele realiza o melhor. Ele sabe o melhor para nós. Ele é maravilhoso em todas as suas obras. E por nós não percebermos essa grandiosidade, muitas vezes nos aproximamos de Deus de forma errada. O foco não pode estar em nós. O foco tem que estar em Deus. Nós não devemos nos aproximar dele com o pressuposto de que receberemos algo. Nós devemos nos aproximar dele com a certeza de que somos carentes e necessitados dele em nossas vidas. Sem ele nada poderíamos fazer. Sem ele não existiríamos. Sem ele o mundo não vai a lugar nenhum. As aflições, misérias, calamidades e desgraças, elas irão tomar proporções maiores ainda. Nós podemos concluir então que Deus é amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso, mas também é justo e pune o pecador por causa do seu pecado. E certamente mandará para o inferno eterno todos aqueles que não creem em Jesus como seu Salvador. Deus é soberano e quer ser servido pelo seu povo. Ele tem prazer em abençoar e realmente abençoa abundantemente seu povo neste mundo caído, mas reservou a bem-aventurança eterna para ser desfrutada pelo seu povo em seu reino. Essa é uma conclusão extremamente centralizada em uma visão teocêntrica da palavra de Deus. Hoje nós podemos entender que nós devemos evitar a maneira suja, corrupta, imoral que esse mundo se aproxima de Deus. Devemos evitar que esse mundo pode muitas vezes nos tornar inimigos, as nossas famílias, inimigos, criaram inimizade para que não possamos entender o que realmente e quem é Deus. O que realmente Deus quer de nós e que nos ensina. Que Deus possa abençoá-los, que a graça de Deus possa inundar os seus corações nessa manhã e que o Senhor abençoe. E saiba, Deus é o seu Senhor, o seu Salvador. Adore-o como Ele realmente deve ser adorado. Com toda reverência, com todo respeito, com todo amor. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.